que a gente já está gravando. Bom dia de novo para vocês. Aqui é Daniel. Dá início a essa aula síncrona, né? Essa parte síncrona. Vocês viram que eu ontem consegui colocar as videoaulas cedinho. Uma entrou às 8 horas, outra entrou às 10. Apesar do que eu fui olhar hoje de manhã, pouca gente tinha visto ainda, tinha assistido. Né? E pela estatística, o pessoal nem assiste tudo, nem assiste o vídeo até o final. É complicado assim, porque aí chega aqui na parte síncrona, não é com dúvida, chega com dívida. Tá, então vamos conversar sobre o material, vamos conversar sobre as dúvidas de vocês e ver o que acontece. Maria Clara, bom dia. Alguém tem alguma observação sobre o material que foi colocado no Siga na nossa pasta lá do Drive na segunda-feira ou sobre as videoaulas? Agora é com vocês. Professor, Sim, quem está falando é Gabi. Gabriela. Gabi, Isso. diga, Gabi. Eu fiquei com dúvida de, tipo, na hora de colocar todas as equações para tentar, para ver se está um problema bem posto. Nas relações estequiométricas, por que não entrou água consumida no sistema? Você vai precisar dela para alguma coisa? Alguma variável das que você tinha lá, tinha necessidade da água consumida no sistema? No caso, as coisas de conversão, rendimento... Isso, aqui ó, você tem que olhar a sua lista de variáveis, não é? E ver o que você precisa para calcular. Em algum momento, nas suas variáveis aparece a água consumida? Não. Então você não precisa colocar na relação estequiométrica. Não precisa ter uma equação para uma variável que não vai ser calculada, concorda? Entendi. Tá? Foi essa a sua dúvida só? Foi sim. Tudo bem. Olha só, deixa eu já ir adiantando, sim, porque a aula que vem ela vai ser uma aula super hard, né? De fazer balanços, de muitos balanços e balanços em transiente. E eu preciso muito que vocês estudem cálculo 1, que vocês lembrem como é que calcula a derivada, lembrem como é que calcula integral, as várias técnicas de integração, tá? Integral por substituição e assim por diante, porque por mais que eu prepare um vídeo específico para resolver equações diferenciais, se não souber fazer integral, não vai saber resolver equações diferenciais. Tá? E a parte de integral é cálculo 1, é o pré-requisito. Então eu vou suprir a falta de um conhecimento que vocês que estivessem semestralizados teriam, que era exatamente a questão de resolver equações diferenciais, que seria visto em cálculo 2, eu vou suprir com um vídeo. Eu vou fazer um vídeo com aquilo que a gente precisa urgentemente para a introdução à engenharia química, que resolve equações diferenciais dos problemas que vão surgir. Agora, integral é cálculo 1, então façam revisão, eu quero todo mundo na quarta-feira afiadíssimo para fazer integral. Tá? Deixa eu ver quem mais que entrou aqui. Alain, Eduarda já estava... Não, Eduarda não estava, Eduarda chegou agora também. Maria Clara, Karen, tudo bem. Estamos em aula, pessoal, estou aí a aguardar as dúvidas de vocês. Vocês entenderam naquelas relações por que a taxa consumida no sistema é igual à taxa consumida no reator, quando a gente faz aquela relação das conversões? Bom dia, Luiz. Hein, gente? Hoje o pessoal está muito parado, isso é ressaca da primeira prova ou aqueles que já acham que passaram já não estão mais animados para participar da aula? Nós já temos gente que foi aprovada, é verdade, mas podia continuar aprendendo. O conhecimento que vem daqui para frente é necessário para o resto da engenharia química, não é só estudar para passar, né, para tirar a nota. Então eu ainda conto com a participação de vocês, espero que vocês continuem atentos às aulas, né, porque daqui para frente, no quarto período, nós vamos nos encontrar outra vez. Já estou tentando ver um jeito da gente oferecer pelo menos a parte teórica de métodos computacionais. E aí é importante ter todo esse conhecimento de introdução, porque a gente começa no primeira aula de métodos computacionais fazendo balanço transiente. Tá? Então alguém tem alguma coisa a comentar? Alguém tem alguma pergunta sobre... Bom dia, Paulo. Alguma pergunta a respeito do material que foi distribuído, do tema da aula de hoje, que é complementar aquilo e depois a parte de combustão. A parte de combustão nada mais é do que aplicar todos os conceitos de reações químicas a um sistema em que você analisa o gás de chaminé, que é o produto da reação química, para depois relacionar esse gás com a quantidade de energia que vai ser liberada para o sistema para ser utilizada. Tá? Os combustores, apesar de produzirem coisas muito, muito nocivas para a natureza, que é o CO2, o CO, essas coisas, eles ainda são uma necessidade muito importante, tá? E a gente chama essas redes de caldeiras de vapor de utilidades na planta, né? Então a gente tem que manter isso bem calculado, bem dimensionado, para diminuir ao máximo o impacto ambiental na questão da combustão.
Então eu estou a aguardar que vocês comentem. Sala de aula invertida, conta-se ou espera-se que os alunos já tenham visto todo o material que foi disponibilizado. O texto, o material da apresentação foi disponibilizado para vocês na segunda-feira, nos dois mecanismos de acesso, tanto no Siga quanto na nossa pasta compartilhada, e os vídeos foram ao ar ontem cedinho. Diga, Luiz. Bom dia, professor. Bom dia. No caso, eu cheguei a estudar o material, mas ainda não consegui fazer. Não cheguei a fazer exercício ainda, mas tipo assim, pelo que eu tava vendo, teria que usar teria que fazer. Você descobriu o cálculo da reação química para fazer aquela questão Você tem que ter estequiometria. Todo problema com reação parte da estequiometria, né, gente? Ah, certo. Você vai queimar butano é diferente de queimar propano. As relações estequiométricas são totalmente diferentes. Então, eu ainda não cheguei a fazer, mas eu vou fazer essa tarde. Isso, começar a trabalhar no assunto. Só tente fazer depois de assistir as aulas. Não passem para os exercícios antes de assistir o vídeo. Não adianta querer resolver exercícios sem ter os conceitos. Eu vou passar um período e mais os outros períodos que vocês forem ter aula comigo falando isso. Não, eu já vi os vídeos já. Ah, tá. Beleza, então. Alguém tem alguma observação? Deixa eu fazer uma pergunta para instigar, né? E se a gente tivesse 2 reatores em vez de um só? O que seria consumido no sistema seria o sistema global ia mudar, no caso. Isso. A gente tem que estar muito atento a isso, né? Agora alguém está no chat aqui falando alguma coisa, deixa eu ver. Maria Clara e Paulo, os dois estão sem áudio? Tudo bem. Então, gente, deixa eu ver se eu compartilho aqui para a gente poder refletir, né? Pensar um pouquinho, porque isso não foi colocado lá nos vídeos, mas espera-se que seja fácil de pensar, né? Gente, o meu tá tão lerdinho hoje aqui, não sei o que está acontecendo. Ah, aqui, Abel. Professor, Oi. Vai ter mais algum vídeo sobre combustão? Não, tudo que precisa tá ali. Tá bom. Tá? Tudo que você precisa de combustão está ali. O mais importante de combustão são aqueles conceitos de composição em base seca e composição em base úmida. Porque o resto vocês têm da parte de reação, né? O que vem de combustão ali, lembra, combustão é reação. Ele é só um jeito de olhar para uma reação química com outro foco, porque você faz uma reação química para produzir energia. Você não faz uma reação química para produzir os produtos da reação. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado, tá? Mas combustão não, aquele foi o único vídeo. Tem alguma dúvida em relação a ele? Ô professor, desculpa interromper o senhor. Sim. Mas eu lembro que no período passado, acho que a gente tinha que aprender a ler aquele negócio de psicometria. Isso, mas vocês viram que eu deixei o programinha lá para vocês? Uhum. Então, pois é, né? Eu já tô sem olho para ficar lendo carta psicrométrica, gente, e o programa é muito mais interessante, né? Apesar do que o programa dá as relações mássicas. Você vai ter lá quilo por quilo. Depois tem que fazer a conversão para moles por moles, tá? E entender isso. Aproximar ali o gás chaminé para mais ou menos uma massa molecular próxima da do ar, que também é uma média ponderada das massas moleculares do oxigênio e do nitrogênio, né? Então essa é uma questão interessante. Mas ler carta psicrométrica hoje em dia, com tantos programas, ficou uma coisa meio do passado, só para a cultura mesmo, mas tem várias outras formas de você conseguir aqueles dados, conseguir aquela umidade. Agora, medir a temperatura de bulbo seco, medir a temperatura de bulbo úmido, isso tem que fazer sempre. Não tem jeito, certo? E que se naquele negócio parece um... Vocês estão vendo a tela, né? Eu tô vendo tudo branco. Isso, é para ver branco mesmo. Ó, vamos imaginar que eu estou alimentando aqui, ó, um reator, aí está saindo aqui, e aí eu tenho outro reator em série, e está saindo aqui. Tá? Vamos imaginar agora que a gente conhece a conversão no reator 1, conhece a conversão no reator 2. Tá? Que só para simplificar a vida é A passando a produtos. Vamos supor que a minha conversão aqui é 0,6 e que a minha conversão aqui é 0,8. Tá? Imagine que a gente está alimentando W1 de A puro. Tá? Não vou botar valor, porque eu quero que a gente aprenda a desenvolver a equação direto. Aqui é a corrente W2, aqui é a corrente W3. Certo? Certo. Bom, como é que eu calculo? Qual é a equação para conversão 1? Você vê o quanto que... W1 menos W2 é X21 dividido por W1, certo? Uhum. Como é que eu calculo a conversão para o reator 2?
W2, não, X2, desculpa, é igual a W2. W2x2, que é o que entra, né? Menos W3x31, que é o que sai, dividido por W2x21. Alguém não entendeu isso? Hein, gente? Por que são essas equações? Eu entendi. Todo mundo? Beleza, Luiz. Parabéns pelas suas 2 notas, né? Entenda que você já passou, mas agora tem que fazer um esforço para entender essa parte de reação, né? Mas eu gostei muito do seu desempenho nesse período. Obrigado. Hein, pessoal? E aí, como é que ficaria a equação da conversão global? Você... Ai, caramba. Seria a soma das duas? Soma não. Qual é o conceito, gente? No caso, XG. W1 menos W3x31, que é o que está saindo do sistema, dividido por W1, certo? Certo. Agora é fazer os balanços e conseguir achar as coisas, porque vocês conhecem 2 das conversões, vão achar o W3x31, relacionando ali, e conseguem fazer. Se a gente quisesse fazer de brincadeirinha, mas muito de brincadeirinha, né, assim, para poder fazer conta de cabeça, imagina que nós estamos aqui com 100 kmol por hora. Tá? Então, por causa disso, olha só, agora olha para essa equação daqui. Deixa eu ver se eu coloco uma seta aqui para ela. Qual é a única incógnita nessa equação? A única incógnita aí seria o W2. W2x21, não é verdade? E aí, por conta de cabeça, quem é W2x21? No caso, se eu consumir 60, vai sair quanto? 40. 40, certo? Certo. Agora, qual é a única incógnita na equação da conversão do reator 2? No caso, agora W3x31, não é? E aí, quem é W3x31? Como é que eu explicito ali? W3x31? No caso, você... Explicita W3x31... Oi, cadê minha caneta aqui? Nesta equação. Você pode... W3x31, se eu não me engano, era W2x21, que multiplica o quê? 1 menos x2. Isso. Certo? Achou W3x31. Não é? Aí, só para fazer a equação, né? Porque a gente colocou o valor lá em cima direto, mas deixa eu lá para cima. Qual é a equação? Explicita lá na equação do x1, quem é W2x21? É W1, que multiplica o quê? 1 menos... Certo? Então, olha só, usando tudo isso aí para poder relacionar o W3x31 já direto com W1, quem é W3x31? É W1, que multiplica 1 menos x1 vezes 1 menos x2. Tá? Agora que você sabe que você entrou com 40 e consumiu 80%, quanto é que está saindo? 40. W3x31 vai ser igual a quanto? 100. Você alimenta 40 e consome 80% do que alimentou. Tá saindo quanto? 20. Alimenta 40, consome 80%. Então, quanto tá saindo? Caraca, como é que eu não sei? Quanto que sobrou, gente? Quanto é que é 80% de 40? 32. Se você alimentou 40, quanto é que tá saindo? 8. Quem respondeu? Rodrigo? Professor, Oi. eu tenho uma dúvida. Peraí, quilomol por hora. Certo? Diga, quem que tá perguntando? Rodrigo? Isso. Diga, Por Rodrigo. exemplo, nesse esquema que se montou, desses reatores em série, eles estão realizando a mesma reação, A correto? mesma reação. Mas, por exemplo, e se eu considerasse que W2 fosse um intermediário, como ficaria? Como assim? Deixa eu entender a sua pergunta primeiro. Se não fosse a reação final, do produto final. Aí você teria outra reação, teria outra estequiometria. Sim, mas como ficaria o XG? Ué, você vai ter que Eu descobrir. teria que levar em consideração. Você tem que descobrir quem é o W3x31. Você vai fazer outros balanços, que não esses que nós fizemos. Se você tivesse uma reação intermediária, o que foi consumido de W1 de A foi consumido, né? Sim. No reator 2, o A não seria mais consumido, certo? Correto. Então a conversão de A seria a mesma do reator 1. Mas nesse caso nosso aqui, olha como é, porque colocar os reatores em série, como é que melhorou a situação? XG, então, vai ser igual a quê? 100 menos 8 dividido por 100, que dá 0,92.
E olha só que engraçado, né? Porque um reator tem conversão de 60%, o outro tem conversão de 80% e o sistema inteiro 92%. Não é bacana isso? Não é legal a gente ver que a gente consegue melhorar a conversão quando coloca em série também, não só quando faz o reciclo? Mas se fosse reciclo, ia garantir que ia ser tudo consumido, né? Se você conseguisse, né, reciclar tudo, né? Às vezes você não consegue reciclar tudo, às vezes sai um resíduozinho ainda de reagente não reagido lá na corrente final. Mas com certeza o objetivo do reciclo nesses sistemas é garantir que você aumentou e aumentou bem a conversão. Ok. Certo? Certo. Aí se fizer os dois, melhor ainda, né? Se fizer os dois, melhor ainda, né? Se você conseguir separar o restinho. Mas olha só, o restinho ali, os 8 kmol por hora e conseguir reciclar mais 6, você consegue levar a sua conversão para 98% em vez de 92%, né? Tudo isso é grana, tudo isso é dinheiro, certo? E às vezes só subir de 92 para 98, às vezes, em curto prazo, pode fazer até um gasto muito grande, né? Não, você pode pagar a planta mais depressa só com esses 6% de diferença aí, né? Dependendo do valor do produto. Então o engenheiro tem que ser o mais... tem que ter noções de economia, tem que ter noções de como é que melhorar um processo em alguns %, e essa é uma questão importante, né? Bom dia, André! Melhorar o processo só com... Alguns 1%, 2% de melhora num processo pode representar um aporte de recursos muito grande para a empresa. Então a gente tem que estar sempre com aquela vista assim, olha, o meu primeiro desafio é resolver um problema. Depois é resolver o problema da melhor forma possível. É melhorar a solução do meu problema. Tudo bem com vocês? Deu para perceber que aqui a gente está na introdução, mas quando chegar lá na frente vocês vão fazer otimização? O que vocês estão vendo? Vocês estão me vendo? Estão vendo a tela branca? Eu já não sei mais o que está... Eu tô vendo a tela branca. A tela branca. Tá. Então eu tenho que parar o compartilhamento aqui, porque eu já estou vendo vocês na sala, tá? Mas não parei o compartilhamento. Pronto, agora eu voltei para cá. Isso, estou aqui de novo. Isso aí. Já não tá vendo nada. Tô vendo você. Tô vendo assim, ó. A turma cada vez diminui mais, né? Hoje somos 14. Se bem que esses 14 são os que têm assistido a aula realmente de ordinário, né? Muita gente já deve ter desistido, porque não me mandou nem a segunda prova, nem a segunda parte da primeira prova. É um problema. Quando você tem um período em que não tem reprovação, né, tem desmatrícula automática, as pessoas têm pouca vontade de se responsabilizar. É muito complicado. A gente está realmente num momento muito complicado, né? Mas é fazer o nosso melhor possível, esperar que as pessoas também façam o melhor possível, que elas sejam os mais honestas possíveis na hora de fazer a parte delas e aguardar o resultado. Lá na frente, aquilo que não foi feito com honestidade, a vida vai cobrar, com certeza. Tá? Mas, mais alguma colocação, mais alguma questão, gente? No caso, caramba, eu tinha uma dúvida, só que eu esqueci. Vai pensando nela aí, porque aí você abre espaço para que outros perguntem. Sim, quem está falando? Júlia. Oi, Júlia, diga. Então, você falou que daria vista de prova agora? Agora não, eu dei vista de prova ontem. Foi ontem. Foi ontem. Você não recebeu a mensagem? Não, foi ontem. Eu acho que eu não percebi a mensagem, professor. Pois mas foi vou ontem. verificar. Ontem eu fiquei de plantão aqui para dar vista de prova, só apareceram 2. Eu peço eu achei que desculpa, mas eu não vi. no dia da sua aula. Tranquilo, não. A aula é para aula. A aula é para a gente discutir questões da matéria. Para a gente começar a pensar no que vem. Até para poder já adiantar alguma coisa. Se hoje ninguém tiver dúvida sobre a matéria, eu já vou começar a colocar as coisas de transiente aqui. Porque isso vai arrancar os cabelos mesmo, né? Muita gente fica com medo da parte transiente. Mas lembrem-se, dessa vez, como as duas partes da matéria vão valer a mesma coisa, a parte de transiente vai valer metade da nota da segunda prova, né? Então vai ser um problema de transiente com um porte legal, um porte que valha realmente metade da nota da prova, tá legal? Então você não vai dar mais vista de prova? Não, já passou, minha filha. A gente tem outros compromissos, tem outras coisas para fazer. Eu marquei a vista de prova exatamente para depois dos 3 dias úteis da liberação da prova, porque vocês têm 3 dias úteis para pedir vista de prova. Só a Gabi pediu. Eu liberei a vista de prova para todo mundo, mesmo para quem não pediu. Mas passado o prazo de solicitação, ninguém mais tem direito de solicitar. E eu tenho outras ocupações, eu estou indo de 6 da manhã a 10 da noite, trabalhando, né? Se eu ficar parando para dar vista de prova para quem não foi na vista de prova que foi marcada, quem não trabalha sou eu, né? Então a gente tem que ter esse compromisso de estar atento aos recados que chegam, de estar participando mais intensamente da documentação da disciplina. Você tem a sua prova, vista de prova era você ver a sua prova e comparar com o gabarito, né? As pessoas ficaram com a prova, sabem como pode refazer, pode ver onde é que errou,
É simples. Não, assim. sim, mas eu não tenho gabarito, entendeu? É verdade. Mas você pode refazer a prova. E a vista de prova foi ontem. Mais alguma observação, pessoal? Com relação à combustão, todo mundo tem clareza do que é composição em base seca? No caso, composição em base seca seria aquele negócio que você pega o gás quando você tira a água. Não E você- computar a água não isso. quer dizer que a água não esteja presente. Sim. Tá? É importante estar atento a isso. A água está presente, gente. No Eu gás só de chaminé tem água. Só que eu não estou, na hora que eu faço a análise em base seca, pela restrição do equipamento, do analisador, ele só dá informação para a gente de uma parte do gás de chaminé. Então, o que as pessoas fazem? Elas refazem as contas. Aquele X desenhado, manuscrito, ele não é a fração molar do gás de chaminé. Ele é a fração molar daquele componente no gás seco, que é o gás de chaminé descontada a água. A gente tem que colocar a água de volta quando for fazer as contas para calcular a energia por outro método. Tem que medir, determinar o teor de água por outro método. Tudo bem? Professor, no desafio tem um negócio que é escrito O2 menos X22 e N2 menos X23. Esse X23 São as frações, meu filho. São as frações molares de oxigênio e de nitrogênio. Tá. Eu estou com 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio nesse ar. Mas esse X2 e X3 é o quê? Frações molares. Você não tem tá. que numerar os seus componentes? Então é só um... É que eu vi um negócio que parecia um menos. Não, aqui não é um menos, é um tracinho. Tá. É um tracinho. É um traço aqui. Tá? Deixa eu compartilhar a tela com vocês para facilitar a vida, para a gente tocar nesse assunto que o Luiz chamou a atenção. Peraí, eu tenho que botar o negócio em carta, muda aqui de posição, é tudo devagar quando você está online, né? Então, estamos aqui, ó. Agora eu vou compartilhar essa tela com vocês, que é esta apresentação. Todo mundo vê? É a imagem do desafio, né? Então, olha só. É lógico que o que a gente tem aqui? Quais são os nossos componentes no gás de chaminé? Tá? Ou quais são os componentes no sistema, primeiro, né? Vamos numerando dos reagentes para os produtos, tá? Os reagentes do inerte, né? O butano, C4. 4H2, eu acho. E H10. Putz. C4, H10, a gente chama de componente 1. O próximo reagente é o oxigênio, a gente chama de componente 2. O próximo reagente, que não é reagente, né? É o nitrogênio que está sendo arrastado lá para dentro por causa do ar, é o 3. Reação de queima vai produzir o quê? CO2 prioritariamente, é o que a gente deseja, é o componente 4. Vai produzir CO se tiver queima incompleta, é o componente 5. Vai produzir água, que é o componente 6. Certo? Então, se eu tiver lá na corrente W2, eu só tenho 2 componentes, então eu tenho a fração de oxigênio, né? Isso aqui, ó, é o oxigênio, a fração molar de oxigênio na corrente 2, e eu tenho a fração molar de nitrogênio na corrente 2. Na corrente 3, que eu vou aproveitar e vou botar uma chave aqui, eu tenho o quê? Eu tenho X31, que é a fração de butano não reagido, X32, que é a fração de oxigênio não reagido, vamos botar aqui, ó, C4H10, aqui é O2, X33, que é o nitrogênio, que entrou e vai sair igual, sem reagir. É um lindo componente de amarração, não é? Esse, então, que não é alterado. X34, que é a fração molar do... fração molar do CO2. X35, que é a fração molar do CO. E X36, que é a fração molar de água. E vai ficar uma tabela muito longa, hein? Não, 6 componentes só, gente. E é só uma corrente que tem isso tudo, né? Sim. Não, a tabela, quando fazer, que eu faço dividindo pelos... Tá. Você fez a tabela dividindo aqui cada componente, em vez de ser uma coluna, uma linha. Pode ser. Tá fazendo você põe as correntes nas colunas e os componentes nas linhas. Vai ficar uma tabela mais compridinha, mas vai dar para ver tudo. E um monte de zeros. Por exemplo, na corrente 1 você só tem um componente, né? Aí vai ser só um monte de zeros. Diga, André. Eu tenho a Karen. Karen. Vai ter a corrente do 5CO, porque tá falando no problema que é só... Não, neste aqui é queima total. Neste é queima total. Então, eu já estou pensando no outro, né? Esse aqui não tem CO. Deixa eu apagar ele aqui.
Esse aqui é queima completa. Não tem CO. Então a água vira o componente 5, né? Não tem CO. Muito bem lembrado, Karen. Tem CO lá no outro. Se a gente for para o outro, vocês estão vendo o outro? Professor, quando der queima incompleta, não vai ter também o butano do outro lado da gás de chaminé? Você vai ter butano de qualquer jeito, né, Luiz? Você não reagiu tudo? Do lado da gás de chaminé? Sim. Você não queimou todo. Por isso que eu pergunto qual é a... É olha só, a verdade, conversão não é de 90%? Então você já sabe como é que você calcula W3x31. A gente acabou de fazer essa conta lá no outro slide. Ela é o quê? Ela é W1 que multiplica 1 menos XC. De cabeça dá pra fazer que é 2. Vai ter 2. Então viu que tá saindo, né? Tem que pensar em tudo. Então já dá até para descobrir de cara claro. O W3 W3x31. W3x31 sai de cara, só de olhar. Conta de cabeça. Aí no caso. Mas aí olha só, essa história de conta de cabeça embola lá na hora de saber se o problema está bem posto, né? Porque se você fez conta de cabeça, você já queimou uma equação. Então eu sugiro fazer todo o equacionamento primeiro, verificar se o problema está bem posto primeiro, porque aí você tem certeza absoluta de que garantiu que vai, né, conseguir resolver, e aí depois partir para as contas. Fica mais simples. Apesar de dar um pouquinho mais de trabalho formal, pelo menos é chegada garantida no destino, né? Eu acho bom... A menos que as pessoas coloquem um monte de equações que não tem nada a ver e depois apresentem uma tabela completa com os valores certos. Aí é problema de cola, não é de destino. Hein? O que você ia falar, Luiz? Não, eu acho que pelo menos não fazer conta de cabeça, mas pelo menos já sabe o que vai fazer. Exato. Mas à medida que você vai trabalhando, à medida que você vai assimilando os conceitos, o que você vai fazer fica muito mais prático. Por exemplo, a Júlia perguntou sobre o gabarito da prova. Um monte de gente travou porque não percebeu que tinha que usar 3 equações para achar 3 incógnitas ali no miolo. Porque se vocês tinham o W3 lá na prova, era fácil de achar o W5, porque você tinha todas as variáveis e só tinha uma incógnita por equação. Desde que você somasse, fizesse desaparecer uma das incógnitas, ficava uma equação com base em uma incógnita, só achava o W5, né? Ou achava o W3, e aí vocês conseguem fazer. Mas o pessoal fica querendo que a equação ou a variável apareça, a incógnita apareça, assim, pum, aparecia na cara de vocês. Não, tem que usar as equações. Tem que manipular as equações. Tem que fazer as equações gerarem as incógnitas. Tudo bem? Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Alguma dúvida a mais sobre os desafios? Professor, diga. Então, no caso, a parte do vapor, a gente não mexe com ela agora aqui. Não, vocês vão mexer com isso lá no 384. IT 384, que é Fundamentos de Engenharia de Processos. Ela não entra nos balanços. Ela não entra no balanço de massa do gás de chaminé. Tá. O vapor d'água do gás de chaminé é água gerada na reação de queima. Este vapor azul aqui que vocês estão vendo, né? Estão vendo, né? Isso aqui é a água que foi vaporizada por causa da energia que foi gerada na reação. Olhem o desenho da caldeira. Vocês vão ver que a água está por fora dos tubos. Eu acho que nós estamos fazendo balanço, as linhas vermelhas são o que está por dentro dos tubos. Eu acho Cuidado para não fazer confusão. Teria que analisar a quantidade de joules de energia do sistema, isso, né? Mas isso aí fica lá para IT 384, que aí vocês vão fazer balanço de massa acoplado com balanço de energia. Aqui ou a gente vai fazer balanço de energia, e nós fizemos alguns, né? Pequenininhos, simplesinhos, considerando só entalpia, em vez de energia cinética, energia potencial, essas coisas todas, a gente descartou, nossos problemas são bem mais simples. Mas quando chegar lá em fundamentos, vocês precisam do balanço de energia para dizer como é que está andando o balanço de massa, e precisam do balanço de massa para poder ver como é que vai variar a quantidade de energia ali dentro. Aqui nós fizemos apenas o quê? Nós fizemos apenas, deixa eu pegar o apontador, o balanço de massa na parte da queima, envolvendo essas 3 correntes aqui, W1, né, W2 e W3, que é o gás chaminé. Este vapor aqui, ele leva o produto da nossa combustão, que é a energia, para outros lugares da planta. Mas ele não entra nos nossos balanços de massa. Deu para entender? O vapor de água que aparece no gás de chaminé é água que surgiu da queima. Tá bom? Tudo certinho? Tudo. Então eu vou interromper aqui o compartilhamento para a gente poder voltar para a sala de aula e ver o que mais que vocês trazem. Semana que vem a gente começa os problemas em regime transiente, gente. Façam uma revisão
total do que viram até agora. Voltem lá naquele vídeo sobre o princípio da homogeneidade dimensional, porque nós vamos ter vários pequenos e simples balanços de energia, que só serão bem feitos se vocês tiverem o princípio da homogeneidade dimensional bem na cabeça. Tá? Entender que derivada, na verdade, tá? E principalmente derivada no tempo, é taxa também. Então, como é que são as representações dimensionais das grandezas, para poder fazer os balanços. As 2 próximas aulas, elas vão ter um vídeo só, uma videoaula só. A aula da semana que vem, que eu vou apresentar a questão e alguns pequenos conceitos, já não tem mais grandes conceitos para serem vistos. Todos os conceitos relevantes foram vistos, agora a gente só está juntando tudo num problema que varia com o tempo, que é o transiente, mas né, tem que pensar bastante sobre o problema. Agora, aquela parte 1 lá dos nossos 7 passos, ela passa a ser fundamental para você conseguir fazer as outras. Porque tudo mais já é conhecido, tudo mais já é sabido. Há mais alguma observação sobre os nossos problemas, sobre os nossos temas da aula de hoje? Virou, mexeu, eu estou dando uma desviada, virou, mexeu, eu estou dando uma piscada para a aula da semana que vem já. Não quero fazer isso porque eu prefiro trabalhar o vídeo primeiro. Eu quero saber que problemas, porque dessa vez a lista de desafios vai ser grande. Tá? A lista de desafios deve ter pelo menos 10 exercícios, que vão se multiplicar ali em item A, B, C, D, E, às vezes E. Então eu vou deixar isso para vocês verem junto comigo, depois de terem assistido o vídeo. Com certeza o vídeo vai sair na terça-feira de manhã também, então assistam o vídeo da videoaula para a gente poder chegar nesta aula aqui e discutir né, como que aqueles balanços foram feitos, como pensar os problemas que foram sugeridos. Vai ter bastante gente com bastante necessidade de trabalhar os desafios, porque os desafios são de fazer o balanço, montar o problema, para depois ver o método de resolução, que aí fica para a semana seguinte. Lembrem-se, a semana seguinte, o dia 25 de novembro, já será o dia da primeira parte da segunda prova, tá ok? Ok. Se ninguém tem mais nada para perguntar, nós podemos encerrar. O que eu tinha para trazer para vocês, né, nós estamos vendo que as questões estão se afunilando, os conceitos a cada aula vão se tornando numericamente menores, né, menos conceitos, mas eles precisam dos conceitos anteriores. Então, na verdade, cada aula acumula conceitos. Tudo bem? Tudo. Somos 15 na sala. Eu vou só fazer uma chamadinha aqui, só para poder ver quem está presente, tudo bem? Abram os microfones, pelo menos, para responder. Tá? Deixa eu pegar aqui um papelzinho para fazer a chamada, que na verdade eu preciso pegar a minha tosse. Alan, responde. Presente. Andréa. Aqui, presente. Danilo já vi que está dizendo que está em banda baixa ali. Cadê o Daniel? Daniel esteve. Não, ele está, teoricamente ele está, né? Ou deixou ligado e foi embora. Deixou aqui fazendo de conta. Daniel, você não vai responder? Ah, tá. Danilo também está em banda baixa. Eduarda. Está ali. Elisielma não veio, já é. Fernanda. Tem um povo que já foi desistindo, né? Gabriela está aí. Jéssica também não veio. Júlia está ali. Presente. Karen. Ah, não, Júlio primeiro. Foi. Ali, né? Aparece o JC. Karen. Eu, presente. Isso. Leonardo, faltou. Luiz Felipe tá aí. Maria Clara. Ah, tá lá, tá aqui. Saiu no chat. A Milena não vem mesmo. Paulo. Eu, presente. Tá jóia. Rodrigo, cadê tu? Presente, professor. Isso. Roger, hoje não tá. Não, Roger hoje não tá. E Silvia. Eu, presente. Ok, gente. Chamada feita. Podemos concluir a aula. Qualquer dúvida a mais, me procurem pelo e-mail ou procurem o monitor. Tá joia? Obrigada, professor. Então, tchau pra vocês. Assistam as videoaulas, gente, porque senão vocês chegam na hora da nossa discussão sem saber. Porque muitas das dúvidas, a Gabi passou por isso, né, Gabi? Ela teve dúvida no texto, quando foi para a videoaula, provavelmente a dúvida se esclareceu, porque o texto é a base da videoaula. Aí entrou a outra que eu fiz hoje no... Mas aí veio a resposta, era só a gente perguntar. Eu tenho alguma variável que eu preciso desse conhecimento? Se eu não tenho uma variável para esse conhecimento, para que eu vou enfiar uma equação que não vai ser linearmente independente das outras? Que não vai ter necessidade de ter. Nós só vamos contar o nosso sistema, e essa vai ser uma questão importante, né? Lembra que eu pedi para preencher lá o quadro nessa prova 1, né? Semana passada. Com as equações para ter um problema bem posto? Teve um monte de gente que não fez exatamente isso não, tá? Mas... a gente muda a forma de avaliar depois, tá bom? Então a gente tem que seguir agora. Um abraço para vocês. Professor. Tá? Diga. Rodrigo aqui. Diga, Rodrigo. Senhor ir embora, eu posso dar uma palavrinha pro senhor? Hã? Antes do senhor sair da sala? Pode sim. Diga lá.
Sobre o PET, professor. O PET está com um projeto muito interessante sobre Aí, pessoal, para todo online. mundo prestar atenção que isso não é só para mim. Isso é mais interessante para vocês ainda. Vai, Rodrigo, fala do PET. Então, o PET um dos projetos do PET agora no EAD, né? É um projeto que a gente vai começar a fazer dos testes online. E na reunião do mês passado, eu sugeri para o professor Jansen da possibilidade de haver de introdução. Até comentei que eu poderia fazer o contato com o senhor. Ele disse que ele faria o contato, só que ele não deu nenhuma resposta ainda. Peraí, deixa eu entender. Que teste online? Por exemplo, nós achamos uma plataforma e vamos começar com a matéria dele, de reatores. Ele vai fazer simplesmente listas de exercícios da matéria e disponibilizar online. E na plataforma tem estatísticas para o professor acessar, quem está fazendo, quantas acertou. É uma base interessante que a gente pode usar no EAD. Isso é interessante para usar no próximo período. Exatamente. É uma outra ferramenta para ser aprendida, para ser usada para o próximo período. Eu confesso que a parte de avaliação é a que mais me incomoda. É a que mais me deixa preocupado se vocês estão realmente acompanhando. Nessa correção de provas, se realmente foram vocês que fizeram, tem algumas dúvidas pairando no ar, tá? Então é interessante trazer isso, mas eu vou esperar o Paulo Jansen então fazer contato comigo, Rodrigo. Tá bem. Tá? Eu me proponho até conhecer essa plataforma para o próximo período. Para esse é inviável. Não, perfeito. Não era nem na questão do professor implementar. Seria meio que no PET criar um grande banco de testes para a comunidade dos discentes. Sim. Entende? Eu entendo. Aí, por quem se interessar, podemos começar a fazer... Tudo que eu puder fazer para ajudar, eu faço. Tudo que tiver ao meu alcance fazer para ajudar, eu tô aí. Tá ótimo, então vou reforçar com ele Tá, joia, tranquilão. a sugestão. É porque a gente realmente está muito assoberbado, Rodrigo. Você não faz ideia de, para produzir esses 20 minutos de vídeo, quantas horas de trabalho. E tem o trabalho antes, que é a preparação do material. Né? Vocês agora não têm que copiar do quadro, mas eu tenho que escrever todo o material e de um jeito que fique didático à distância, né? Porque no quadro ali a gente escreve, corrige, apaga, alguém pergunta alguma coisa que foi escrita errada. Se eu tiver uma letra errada no material que eu distribuir para vocês, esse erro se propaga, né? Então eu tenho que conferir muitas vezes. Tanto que eu faço assim, eu faço a prévia do material, aí mando pro monitor, para ele dar uma revisada se eu não deixei faltar letra, se eu não usei a equação errada, se eu não troquei palavras ali, aí depois eu faço a revisão, gravo as videoaulas com base no material e depois é que eu gero a apresentação para vocês. Então, na minha sistemática hoje, eu estou usando todos os meus finais de semana, sexta, sábado e domingo, nessa parte de gravação das videoaulas. Eu tenho que estar com as videoaulas gravadas no domingo para poder liberar a apresentação para vocês na segunda-feira de manhã. É muito trabalho. Muito trabalhoso. É muito Gente, trabalhoso. Vocês não têm ideia. É muito trabalhoso. Para cada minuto, você vai gastar em torno de 15 minutos de elaboração, porque você tem que fazer a preparação, você tem que fazer a filmagem, você tem que fazer a montagem, você tem que rever, porque tu tá um material extremamente difícil. E ainda assim, se você olhar nos pingos nos is, tem coisinha que passa. Então, não, e aquela coisa, depois que o vídeo está editado, você ainda nota assim, eu falei 43 variáveis, incógnitas, em vez de falar 44. Vocês viram que tem uma mudança no áudio ali? Sim, eu fiz aquela correção no áudio na edição. Mas é complicadíssimo fazer isso. O pessoal não valoriza. Pra gente é difícil aprender, gente, como aluna. Posso te falar que pra mim foi assim, essa segunda parte bem complicada, pra mim. Mas pra quem tá fazendo, é uma trabalheira descomedida. É muito difícil. Aí vocês imaginem como eu me senti na semana passada, quando eu vi tabelas com equações que não tinham nada a ver e os números certinhos na tabela. Que sensação de desconforto e de desprestígio que eu tive na semana passada. Professor. Oi. Quem está falando? Paulo. Eu fui um desses casos aí que o senhor tá falando. Não sei se o senhor tá preocupado comigo. Não sei. Mas é porque eu botei o ômega igual a zero. Então as pessoas têm atenção. Não tem a ver com isso, não. Tem coisas que são conexas, tem coisas que são muito desconexas, Paulo. Tá? Então, a gente deixa passar, na próxima avaliação corrige o desvio de rota, tá bom? Posso encerrar a aula, gente? Posso encerrar? A gente agradece, professor, mais uma vez. Eu agradeço vocês estarem aqui também. A gente está perseverando, está junto. Eu lamento os que desistiram. Na minha conta aqui tem uma que nunca participou de verdade e 3 que desistiram. Né? Por enquanto nós somos menos, mas eu espero que alguns já passaram. No caso do Rodrigo e do Luiz já fecharam 10, já dividido por 2 já vai dar 5, já passaram, mas lembrem-se, vocês precisam do conhecimento da segunda parte para ir adiante.
Nós não fomos tão agraciados. Que não Quem aprender sabe? na segunda parte, né, vai ser cobrado lá na frente, em métodos e em fundamentos. Mas é a Tá. vida, engenheiro. Então, Vamos lá. um abraço para vocês, obrigado. Abraço, boa semana. Eu espero pra você. conseguir colocar essa live no ar logo, porque né, as coisas já estão mais desimpedidas aqui. Semana que vem eu vou ter uma semana mais complicada, porque eu tenho 3 lives marcadas, agendadas de palestra, mas vai estar tudo garantido para vocês. Tá, então, ó, grande abraço para vocês, Tchau, tchau. estudem bastante, façam os desafios, de novo, para evitar do pessoal ficar decorando o desafio. Eu vou deixar o monitor no escuro também, se ele quiser ele faça o gabarito, né, porque se eu passar o gabarito, fica só aquela cadeia, né, passa o gabarito, agora eu já sei fazer. Não, eu quero que vocês lutem um pouquinho. Senão fica aquela, poxa, mas eu não vi o gabarito, eu não sei fazer. Sabe fazer sim. É só olhar para as equações, gente, e vai achar o caminho. Tudo bem? O professor, Oi? Isso aí fora do assunto, mas tu viu que tava dando problema? O seu filho mostrou que tá dando problema com a nota? Meu? Como é que é? O Você viu a falei mensagem que eu com- mandei ontem com a figurinha das notas de verdade? É o Siga que causou o problema. Onde você mandou? Eu mandei, vocês receberam uma notícia lá que vai Não, pro isso, e-mail. isso a gente conseguiu receber. Tá. Tem uma planilha com as notas de verdade, porque o Siga pegou e fez a média, em vez de somar. Sim, Tá? sim. Eu tô esperando o Siga entrar no ar de verdade, porque tá um problema conseguir que ele- fazer isso. É isso que eu tô vendo agora. Né? Tá. Então, a gente, para poder multiplicar por 2 a primeira parte e a segunda parte da primeira prova, e a segunda prova já vai sair. Primeira parte de 0 a 10, segunda parte de 0 a 10. Porque aí eu deixo o Siga fazer a bagunça dele lá e vai dar, no final das contas, média 5 para passar. Não, na verdade, o SIG agora de manhã deu uma zonada de novo. Eu tentei Andréia, entrar. foi o tempo suficiente para eu poder entrar, mandar a notícia com o link da reunião e caiu. Na hora que eu fui alterar as notas, ele já não entrou de novo. Pois é. Não deu 2 minutos de diferença. É uma penúria. E olha, a gente pelo menos não usa o Siga para mandar as avaliações. Eu tenho colegas de departamento que passam aperto, porque eles marcam as avaliações, deixam tudo lá no Siga para o Siga distribuir e o Siga cai. Pois é. Tá? Então, ó, um abraço para vocês e tchau, tchau. Obrigada, Pro. Tô encerrando a aula. Abraço, professor.